As testemunhas de Jeová, elas são falsos profetas? Fizeram elas profecias que não se cumpriram? Bom, fazer esse tipo de afirmação é desconhecer completamente o que significa fazer profecia e errar tempo de cumprimento de profecia. Vamos explicar um pouco melhor sobre a diferença disso. Bom, se você me disser assim, as testemunhas de Jeová erraram tempo de cumprimento de profecia, super aceito essa informação. Porque, de fato, elas erraram. Por exemplo, datas como 1914, que eles entendiam como o fim do tempo dos gentios. Datas de 1925, como eles acreditavam na ressurreição de alguns patriarcas, né? Mas vamos entender alguns pontos. Quem foi que fez a profecia da sua volta? O próprio Jesus. Essa profecia não tem como ser feita novamente, porque ela já foi fabricada pelo próprio Jesus lá no passado. A sua volta. Ela tem como ser reproduzida como, por exemplo, um falso cumprimento, por assim dizer. Um erro no cumprimento de profecias. Mas vamos atentar para alguns pontos muito importantes aqui nesse vídeo. Bom, as testemunhas de Jeová, elas tiveram alguns erros referentes a interpretações e não é segredo para ninguém. Por quê? As testemunhas de Jeová, elas colocaram, por exemplo, esses erros em livros, né? Elas publicaram esses erros, por exemplo, a previsão da ressurreição de alguns patriarcas, né? Como Abraão. Eles publicaram no livro Proclamadores. Então não é algo que as testemunhas de Jeová colocam por debaixo dos panos, algo que você não sabe. Inclusive tem outras, né? Informações que as testemunhas de Jeová hoje não entendem mais depois de ter feito um minucioso estudo bíblico, que elas não concordam mais e elas publicam esses entendimentos antigos nas suas publicações. Mas alguns opositores, eles, quando apontam o dedo para as testemunhas de Jeová, eles parecem desconhecer o próprio movimento deles, tanto católicos como protestantes. Por exemplo, protestantes e católicos já erraram tempo de cumprimento de profecias? A resposta é sim. Por exemplo, em 1843 e 1844, William Miller, um pregador da Igreja Batista nos Estados Unidos, ele previu que Jesus ele voltaria mais ou menos em 1843 e 1844. Por exemplo, Herbert Armstrong, 1935, 1972 e 1975, fundador da Igreja Mundial de Deus, ele fez essas previsões em 1935, depois em 1972, depois em 1975 e errou todas. Outro protestante foi Howard Lindsay, anos 80 e 2000. Na obra The Late Great Planet Earth, de 1970, tem mais ou menos mais dados. Ele fez a previsão do fim do mundo dentro de 40 anos após a criação de Israel em 1948, ou seja, por volta de 1988. Nada aconteceu. Tem Harold Camping, também de 21 de maio e 21 de outubro de 2011, um famoso pregador na rádio dos Estados Unidos. Ele fez uma previsão do arrebatamento em maio, fim total em outubro de 2011 e nada aconteceu. Eu poderia ficar falando mais, né, de previsões protestantes. Agora, e católicos, né, tiveram, por exemplo, falhas? Sim, em Hildegarda de Bingen, século XII, uma monja mística e santa da igreja, ela fez previsões em suas visões, ela descrevia catástrofes e a queda da humanidade, interpretada por alguns como o fim do mundo, e nada aconteceu. João Toledo, no ano de 1186, ele fez uma previsão baseada no alinhamento planetário. Ele achava-se que o mundo acabaria em 1186 e nada aconteceu. O Papa Inocêncio III, no ano de 1284, ele fez uma previsão que calculou o fim do mundo. Ele correria em 666 anos após o surgimento do Islã, 618 depois de Cristo, ou seja, em 1284
e nada aconteceu. Então, assim, o opositor ele virar para as testemunhas de Jeová e dizer: ah, vocês erraram o tempo de cumprimento de profecia, é desconhecer o seu próprio movimento, né? E isso não pode ser feito. Mas errar tempo de cumprimento de profecia desqualifica um cristão? Errar um tempo de cumprimento de profecia, ficar na expectativa, por exemplo, na vinda do reino, e essa, né, no caso, ficar esperando, achar que o reino vai vir em determinada época, ele não vir, desqualifica um cristão? Não, e eu vou te mostrar o porquê com base bíblica. Lucas 19:11, os discípulos de Jesus, olha só, enquanto Jesus estava com eles. Enquanto escutavam essas coisas, ele contou outra ilustração, porque estava perto de Jerusalém. E eles achavam que o reino de Deus ia aparecer instantaneamente. E isso ainda, esse pensamento ainda, ele ainda perdurou ali depois da ressurreição de Jesus. Observem. Atos 1:6. Assim, quando se reuniram, eles lhe perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino a Israel? Então, são expectativas erradas e são expectativas frustradas. Por quê? Por achar que o cumprimento de determinada profecia é naquele momento. E não foi. Essas pessoas foram desqualificadas como cristãs? Não, de maneira alguma. Agora eu queria destacar para vocês o que é fazer uma falsa profecia. Agora eu queria dar uma alfinetadinha de leve o que é de fato fazer falsas profecias. Bom, teve uma igreja chamada Assembleia de Deus que ela fez profecia com a vitória de um candidato muito famoso aí à presidência e ele não ganhou. Isso é fazer uma falsa profecia. É algo que não havia sido registrado nas escrituras, é algo novo, algo realmente fabricado ali e não ocorreu. Isso é fazer profecia. Então, a volta de Jesus, errar tempo de cumprimento relacionado à volta de Cristo, não é fazer profecia. Essa profecia foi fabricada pelo próprio Jesus, aquela pessoa que vai voltar, tá bom? Ah, e esses erros de cumprimento de profecia, tá? A diferença das testemunhas de Jeová entre protestantes e católicos é que as testemunhas de Jeová elas têm publicado isso em suas publicações. Esses erros que elas cometeram, que não se cumpriram. Elas não escondem isso a ninguém. Não adianta um opositor ou ex-membro vir falar coisas que você não sabia sobre as testemunhas de Jeová. Não, você não descobriu a roda. Quero só te alertar a isso, tá? Estamos cientes referente a essas profecias, está em nossas publicações e estão em nossas bibliotecas. Inclusive, vocês só sabem porque publicamos.